Olá, eu sou Walter Somengali e vamos iniciar no Foco, a verdade nua e crua. Eu sou um homem branco de 37 anos, barba, olhos claros, cabelo escuro, tô com uma camiseta azul e tô com o microfone aqui na minha frente e estamos aqui no nosso novo estúdio do No Foco. Hoje, o nosso convidado é Pedro Querido, morador de Santana de Parnaíba há mais de 18 anos. É um ativista engajado na luta por uma cidade mais justa e sustentável, atuante em diversos conselhos municipais, focado na melhoria em diversas áreas da cidade. Ele lutou, né, por melhorias na calçada, asfalto, UBS, creche, saneamento básico, defensor ferrenha do meio ambiente. Pedro luta por uma proteção da Mata Atlântica e também das nascentes, né, das nascentes Do município. vou só continuar, tá, ô Gui? Depois só faz o corte, tá? Das nascentes do município de Das Santa... nascentes dos manancial de Santo André, acredita num futuro sustentável de Santana de Parnaíba. Também ações efetivas, né, de investimentos culturais e turístico em Santana de Parnaíba. Pedro, meu querido, Pedro querido, Querido, seja isso bem-vindo mesmo. aqui no nosso No Obrigado, Foco. obrigado. O bom do querido, que até quem não gosta de mim vai ter que me chamar pelo Muito querido. querido, né? Ah, Exatamente. aquele querido, né? Então, é isso. Meu querido, Pedro querido, bem dizendo, né, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais, né, da sua história, né, da onde veio, onde estudou, como começou, né, e até chegar, né, nesse engajamento com a questão do meio ambiente. Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro. Legal. Moro em Santana de Parnaíba em torno de 18 anos, porque a gente perde o tempo, né? A coisa voa tanto, mas pelo menos 18 anos que eu faço a conta dos meus filhos, né? Que Legal, hoje tem 14, pai de gêmeos, casal, legal. e sou formado em administração, gestão de informação, e sou técnico em massoterapia e naturopatia. Uhum. As Então você é pessoas aquele cara que faz a coluna do pessoal voltar para o lugar. Não só a coluna, mas aí, como naturopata, eu trabalho com acupuntura, cromoterapia, aromaterapia. Legal. Eu brinco, né? Tudo que é pia, geoterapia, tudo que é pia, A a gente. gente, a gente lidar. Legal. Mas o bacana é que as pessoas perguntam, mas Pedro, o que que tem a ver naturopatia, medicina tradicional chinesa, acupuntura, Eu adoro. com administração e com a vereança, Uhum. né? Ser candidato? É, é que quando você lida com administração, com gestão de informação, você pega as informações que uma empresa, que uma cidade, seja lá qual for, que te dá, você pega esses dados, transforma em informação e tenta trazer um melhor fluxo, Uhum. da comunicação ou da gestão de uma empresa, de um município. Na naturopatia é a mesma coisa, só que de vez de ser empresas, são pessoas. Uhum. Então você lida com os dados das pessoas, intensidade de dor, lado direito, esquerdo, emoção, né? E traça uma estratégia de como melhor lidar com isso. Uhum. Então, essa experiência de buscar dados, mais do que ser dados numéricos, como Uhum. dados emocionais, são informações, e trazer isso, e fazer essa leitura, e levar, né, seja para a empresa, para o município, é o que me Uhum. engaja a percorrer esse caminho, Legal, né? bacana. Porque você pega, vamos falar de município, você tem que comparando com a acupuntura, né? Você pega o município, vê onde que tem o fluxo de energia, onde as situações estão estagnadas, ou o fluxo de, vamos falar, usar as ruas como vias, né? Uhum. Se tem um buraco numa rua, está estagnado, então você tem que traçar uma estratégia para aquela via fluir, né? Exatamente. Onde tem maior moradia, menor moradia, fazer um planejamento, uma visualização de um todo para você poder melhor gerir, seja o que for. Legal. Pedro, querido, qual motivação, né, aquela maior que levou você, né, a se colocar à disposição para sair candidato a vereador nessas eleições? Antes de falar da motivação, deixa eu falar um pouquinho mais do meu histórico, Pode falar. né? Que eu mudei
18, 20 anos em Santana de Parnaíba, é, e emendando, bom, com a motivação. Eu como falei, sou pai de gêmeos, né? E quando eu descobri que era pai de gêmeos, a gente sempre procura trazer o melhor para os filhos. Correto. E sem condição de pagar escola particular, plano de saúde. Tudo muito caro, né? E a gente pensa, bom, então eu vou pôr ainda há 18 anos aquela visão que o que é público não é bom, porque eu fui criado em escola particular, plano de saúde, né? Assim, o que eu tive do bom querendo levar para os meus filhos. Uhum. Me encontrando nessa questão, né? Nessa encruzilhada, pode-se dizer assim, falei, bom, se eu quero uma boa escola, eu vou participar da escola. Se eu quero boa saúde, eu vou participar da saúde, Legal. porque, afinal de contas, com o olho do dono que o boi engorda, como diz o ditado, né? Exatamente. E assim foi. E dentro dessa linha de buscar o melhor para os meus filhos, é que eu brinco, o altruísta egoísta. Porque não tem como eu trazer uma melhor qualidade para o meu filho dentro de casa, na escola, se os amiguinhos não têm essa qualidade de educação. Uhum. Não adianta ter uma qualidade de saúde para os meus filhos se o entorno não tem saúde. A gente não vive enjaulado, a gente vive numa comunidade. E fazendo um parênteses, um amigo meu, eu até me emociono. Ele uma vez disse assim: Pedro, não adianta você segurar o guarda-chuva só em cima dos seus. Uhum. Um dia o teu braço cansa e seus filhos se molham. Ensina todos a segurarem o guarda-chuva, porque nesse dia que teu braço cansar, sempre vai ter um que vai cobrir os seus filhos. Legal. E isso me soa tão profundo. Falei, sabe de uma coisa? É isso, eu acredito nisso. Então aí eu fui voluntariamente no Conselho da Municipal de Saúde, na APM, Associação de Pais e Mestres na Escola Municipal, fiz parte do CONDEMAS, que é o Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente, né? Fiz parte do CONSEG, que é o Conselho de Segurança, mas sempre atuando, né? E com essa atitude de tentar trazer para a comunidade. Cara, essa analogia que você fez, ela faz muito sentido, né? Às vezes a gente se preocupa só com os nossos, né? Em querer dar condição para os nossos, né? E aí quando você faz essa analogia, tudo fica mais nítido, né? Que a gente precisa formar também outras pessoas, né? Para que outras pessoas também, não é só você precisa dar a vara, ensinar a pescar, né? Aquela coisa toda, mas, né, fazer essa construção coletiva, e isso é muito bacana. Pedro, meio ambiente, né? Eu vi aqui que você é um defensor, né, ferrenha do meio ambiente. Me conta um pouco sobre essa questão do meio ambiente, já caindo um pouco a questão do turismo. Do turismo. Bom, aonde que eu moro, que é o bairro Ingaí, ele está dentro de uma área até então, uma área de proteção ambiental. Correto. Né? Como naturopata, não existe um local melhor ou uma visão melhor dentro da natureza, né? Dentro do compartilhar o ecossistema, respeitar e ser respeitoso com o meio ambiente. Enfim, até então, protegendo, tendo essa visão de meio ambiente, fui fazer parte do Conselho Municipal. E não tem muito tempo, houve uma mudança de zoneamento dentro dessa área de proteção ambiental. Uhum. Dentro da lei municipal, existe um artigo que diz que só é área de proteção ambiental, que é a área do Voturuna e do Manancial de Santo André. Abrindo parênteses, o Manancial de Santo André, existe estudos que infelizmente não chegou a mim, não desmentindo e também não comprovando estudo técnico, mas existe esse estudo da capacidade de abastecimento de água desse manancial para o município de até 90%. Então, teríamos 90% do município abastecido pelo manancial.
e estava até então protegido. Com essa mudança de zonamento, sem uma revisão do plano diretor como um todo, não mudanças parciais, mas uma revisão como um todo, se criou a possibilidade, e hoje eu tenho conhecimento, de projetos de condomínios pré-aprovados dentro dessa área. Em torno de 7 projetos pré-aprovados de condomínio. Então, se você tem uma área verde, você constrói 7 condomínios, você impermeabiliza o solo. Impermeabilizando o solo, não só corre risco de poluir o manancial, que é estratégico para o município, Sim. somente nesses períodos de alteração climática que a gente vive, né? A gente tem exemplos recentes. Rio Grande né? do Sul é isso, tem gente, né? Tem local lá que ainda tá com a água ali. 3 mil ainda desabrigados, Exatamente. né? E tanto é que Santana de Parnaíba, nos últimos tempos, tem se mostrado a qualidade do ar insatisfatório, e nós estamos, mesmo tendo um manancial, porque uma coisa é manancial e essa água chegar à população, nós estamos tendo, pela CETESB, é considerado município com seca moderada. Então, assim, já é um vislumbre do que nós estamos enfrentando, né, da alteração climática. Correto. Então, imagina só, nós temos um manancial que pode atender o nosso município. Nós temos 40% da Mata Atlântica dentro do município. Se a gente não começar a criar políticas, ter uma visão para esse cuidado, vai se acabar, né? Tem a bandeira de Santana de Parnaíba tem um lema em latim, não vou correr o risco de errar no latim, mas a minha pátria eu fiz grande. Que tanto é Santana de Parnaíba, indo para a linha do turismo já, Santana de Parnaíba está em todos os livros de história do Brasil, né? Você não tem como estudar história sem passar por Santana de Parnaíba. Né? Isso não é explorado. Então, esse lema, a minha pátria fiz grande, porque, resumindo aqui, foi de Santana de Parnaíba que o Brasil cresceu, né? A ideia é, minha pátria continuarei fazer grande. Transformar Santana de Parnaíba como exemplo, e ela tem condições disso, são os atrativos naturais que ela tem condição disso, de ser exemplo de preservação ambiental, de projetos sustentáveis, não projetos eleitoreiros, Sim. Não projetos de governo, de prefeito, de vereador. E Santana hoje não está no circuito da questão turística, né? Não, tivemos um deputado estadual em 2018 de Santana de Parnaíba. Ele chegou até levar o projeto para ser município de interesse turístico, só que estamos em 2024 e não temos essa verba voltada ao turismo do Estado. Entendi. Se eu salvo engano, em torno de 750 mil reais seria para o município. Isso daria para desenvolver, por exemplo, o turismo histórico, né, que a gente tem, como falei, em todos os livros de história, o turismo cultural, né, porque Santana de Parnaíba tem todo tem o Drama da Paixão, que está entre os 5, para não falar besteira, é o terceiro, mas eu falo entre os 5 maiores do mundo do gênero. Ele é o segundo maior do país e o primeiro do estado. Legal. Você tem um evento religioso, né, teatral, maior do estado, e você não vê deputado federal, você não vê nenhuma verba, nada alocado a isso. Que poderia... Você não vê, por exemplo, o aproveitamento turístico dentro dessa semana cristã como uma feira cristã, ou um desenvolvimento para hotelaria. Então, as pessoas que às vezes vêm de fora para ver o Drama da Paixão, eles ficam em Barueri, mesmo São Paulo, chega 1, 2 horas antes do espetáculo, assiste o espetáculo e vai embora. Você não cria condições de uma permanência de turista no município, e permanência de turista no município se traduz em arrecadação, porque vai desde o pipoqueiro, manobrista,
guia turístico, motorista, enfim, é toda uma cadeia de desenvolvimento que traz recursos para o município, você não consegue ver isso. Exatamente. Entre outros, Outras questões, né? tem turismo religioso, tem o antigo mobilismo, que né, todo ano tem. Quer dizer, tem uma tradição voltada ao turista, mas pode ser melhor explorado. Legal. Né? Não existe nada tão bom que não possa pode ser melhorado. Pedro querido, saúde, o que vocês têm, né? Você é candidato, né, a vereador nessas eleições, o que você pensa sobre a saúde de Santana de Parnaíba. E o que vocês pensam de proposta também? Quando fala em saúde... E já emenda na educação também. Na educação. Quando fala em saúde, existe, está sendo, e eu não posso tirar o mérito, existe estrutura, estão construindo estrutura. A questão é valorização do profissional. Legal. Então não adianta ter um prédio bonito, ter tudo bonito, bacana, e o profissional, um fluxo de profissionais, como se chama? Que toda hora fica trocando o profissional. É a troca, né? Não existe uma estabilidade. Exatamente. Né? Por exemplo, há pouco... A permanência dele. Permanência. No meu bairro foi construído uma UBS, o prédio de primeiro mundo, a estrutura de primeiro mundo, muito bacana, só que já foi o médico embora. Aí sobrecarrega o que fica, né? Também vai embora porque sobrecarregou. Eu estou falando de um exemplo, sem falar porque tem outros bairros que é ao contrário, porque meu bairro ele é um bairro mais tranquilo, né? Não tem uma população grande, mas em bairro que tem uma população maior, é a mesma história. Né? Então, assim, não existe uma valorização ao profissional, né? Assim como na educação, os professores. Tem escolas, e eu posso falar de experiência própria, porque eu fiz parte da PM, os meus filhos ficaram há 3 anos, antes da pandemia, 4 anos atrás, né? Mais ou menos. Antes da pandemia, ficaram 6 meses sem um professor de matemática. Era uma ADI que fazia a vez de professor de matemática, dependendo do questionamento, tinha que perguntar para um outro professor de matemática de uma outra série para poder trazer o conteúdo. Né? Mesmo as ADIs, existe uma questão de... são usadas para cobrir professores e não para função que é estabelecida. Entendi. Mesmo projetos de educação, às vezes fala um exemplo que eu achei bárbaro, robótica. Né? Puxa, tem robótica. Começa com um projeto para todos. No final, acaba. Ou ainda tem. Mas assim, se você não está por dentro, se você não procura, e não são em todas as escolas, você tem que... Laboratório de informática. Não, científico, de ciências, né? Existe um carrinho, o tamanho dessa mesa aqui, eu vi, né? Com um pouco mais ou menos, com todos os materiais para experimento, né? De física, de ciências, de modo geral. Tá lá, só que não é usado pelos professores, porque existe não só uma dificuldade de trazer esse conteúdo para o professor e do professor para o aluno, como tem material que já está vencendo, que é produto químico, e nunca foi usado. Entendi. Então, a valorização do professor, Pirapora, não desmerecendo Pirapora, é um município menor, uma arrecadação bem menor, e a gente está se comparando a salário de professor de Pirapora, que é melhor. Então, a gente está perdendo também professores qualificados, assim como os médicos, perdendo professores qualificados em função de um não reconhecimento. Do funcionário. Pedro, sempre no finalzinho aqui, né, eu pergunto, né, se você tivesse uma mensagem para deixar para todos de Santana de Parnaíba. Né, essa mensagem vai chegar, rádio, TV, outdoor, enfim, vai chegar uma hora no pessoal.
olha para essa câmera e manda esse recado para essa galera lá de Santana. Pessoal, eu sou Pedro Querido. Eu tenho pelo menos 13 anos de trabalho voluntário mediante a comunidade, junto com a população de um modo geral, né? Mais direcionado ao bairro inicialmente, mas quando você participa de um conselho, você acaba tentando trazer um conhecimento como um todo. Então, são 13 anos trabalhando nisso. Eu tenho uma paixão por Santana de Parnaíba. É uma cidade escolhida que eu resolvi criar meus filhos. E como eu falei, não adianta só os meus filhos, tem que ser um todo. Exatamente. Né? E eu escolhi Santana de Parnaíba para morar. Eu escolhi Santana de Parnaíba para morar, para crescer, criar meus filhos. Fala de criança. Emociona mesmo. É que é uma história bonita assim, pessoal, e enfim. E essa paixão que eu quero trazer para o município, essa paixão do melhor. Ô, pai! Essa paixão do melhor para os meus filhos que eu quero trazer para os filhos de todos. Chega de Santana de Parnaíba para alguns. Santana de Parnaíba é para todos. Nós podemos fazer isso acontecer. E eu estou me pondo à disposição e à vontade, essa gana. A vontade, essa gana para todos, né? E Pedro Querido, não sei se pode dizer o número. Depois, mas sou eu. Vamos lá, Partido Verde, em pró ao meio ambiente, em pró à valorização dos profissionais, que não existe, né? Não existe equipamento público que não seja operado por profissionais valorizados. Em pró a um recurso também, porque para isso a gente precisa gerar recursos, ser pragmático, e tem projeto para isso bacana, e é isso aí, pessoal. Eu estou à disposição e estamos abertos para isso. Pedro Querido, muito linda a sua história, né? E é normal se emocionar aqui. Não, tá? Mas é difícil, normal, né? Quando a gente fala... de coração, de cor, né? Eu quero agradecer a sua participação aqui no Foco. Eu separei um livro aqui para você, pouco quando você ia, né, falando. É um livro, né, da Fundação Perseu Abramo. É um debate sobre classes e classes, né? Então, classes sociais é esse debate, né? Então, é um livro que eu também tive a oportunidade de ler, então eu quero compartilhar um pouco do conhecimento, da história que eu tenho. Eu acho que o compartilhamento passa pela questão da leitura, né? Um pouco da minha vivência de mundo, com a sua vivência de mundo, com essa questão de querer ajudar o próximo. Acho que quem trabalha com a comunicação também tem esse propósito. Eu não falo que não é a missão, é propósito. Quando você tem um propósito na vida, né? E o seu propósito é cuidar dos seus e ensinar... cuidar dos outros. Então, para que cuide dos meus. Cuide dos seus. Então, eu quero muito obrigado. presentear com esse livro. Bacana, que legal. Espero que você tenha êxito nessa caminhada. Opa, obrigado, muito espero obrigado. Espero que você volte aqui para falar da Paixão de Cristo, né, lá da encenação, né, para a gente poder só falar da questão da cultura e falar que a sua história inspira outras pessoas, né, a sua história encoraja outras pessoas a também querer cuidar do próximo. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui no Foco, né? E é isso. E você falou do Drama da Paixão. Nos últimos 3, 4 anos, eu fiz Pedro, né? Legal. E Pedro é aquele também apaixonado, apesar dele ter negado, e eu tenho a minha versão em função do porquê ele fez isso, senão ele seria preso. E sim, dali não... ele seria morto. Morto, e dali não teria a construção, né, da Igreja Católica, enfim, aí é outra história. Mas, assim, essa paixão de Pedro
é de Pedro para Pedro, né? Então é isso aí. Muito obrigado pelo livro. Valeu mesmo. Olha, pessoal, tamo junto e é isso aí. Pedro querido com vocês. Valeu. É isso aí, galera. Pedro querido, direto de Santana de Parnaíba. Muito obrigado a todos. Até um próximo No Foco, a verdade nua e crua. Forte abraço.